A graça e a paz de Deus para você que parou mais uma vez para me ouvir. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 55, apenas 2 versículos, o 8 e o 9. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, amado? Eu aprendo com esses versículos algo extraordinário. Porque Deus aqui, ele revela a sua grandeza. E ele fala conosco que por mais que evoluídos nós sejamos, ele é muito mais elevado do que nós. Os pensamentos dele são elevadíssimos, a sua bondade, o seu amor, a sua generosidade, a sua benignidade, todas as coisas que pertencem a Deus, as virtudes que ele traz em si mesmo, são muito mais elevados do que nós queremos, às vezes, traçar, né, limitações, ou colocar até aqui, Deus vai partir desse ponto, Deus não pode ir. E às vezes a nossa mente nos leva a essa situação. Às vezes o nosso pensamento quer restauração para a nossa vida, quer que Deus faça algo novo, que Deus nos tire de situações, mas os nossos pensamentos estão limitados às experiências do passado, às medidas que nós trazemos conosco através dos conselhos, dos ensinamentos que nós recebemos no passado. Mas Deus, ele fala que nada pode ser na nossa medida ou na medida anterior, porque, amado, ele é mais elevado, muito mais elevado do que o seu pensamento. Então, é uma questão de confiar em Deus, né? O método de Deus agir na nossa vida é sempre extraordinário, é maravilhoso, é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que aquilo que nem passou no pensamento, no coração do homem, né, Deus tem preparado para ele, mas o homem não consegue enxergar porque ele está limitado nos seus conceitos, nas suas tradições, naquilo que ele recebeu do passado, naquilo que ele recebeu de ensinamentos, e ele então fica na limitação do ensinamento. Ele não consegue abrir a mente em fé, ele não consegue romper em fé e crer que Deus, ele é exatamente como ele diz que é, né? Ele pode fazer exatamente aquilo que ele diz que pode fazer. Isso é fé e confiar. E nesses 2 versículos que nós lemos, Deus vem dizer a nós: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, como os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. Então, nós temos que acreditar que para pensarmos como Deus pensa, nós temos que aprender a pensar como Deus pensa, como Cristo pensa, mas mesmo assim nós estaremos muito limitados, porque a grandeza dele é ilimitada. A misericórdia, a bondade do Senhor são eternas, não tem limites. O amor de Deus é imensurável, não tem como medir. E muitas vezes nós trazemos prisões à nossa vida, nós acorrentamos a nossa alma nos conceitos que nós trazemos tão pequenininhos, né? Em relação
a natureza de Deus. Amado, o homem espiritual, ele precisa transcender a sua natureza. E não tem outro caminho para ele transcender senão pela fé. E conhecendo a Deus, tendo fé nele, ele deve confiar que aquilo que ele fala, ele pode fazer, ele vai fazer. Mas antes dele nos levar a romper e derramar sobre nós a restauração, Deus vem sempre nos convidando, nos chamando a nos arrependermos da nossa incredulidade, a nos arrependermos da nossa pouca fé, nossa pouca confiança na pessoa dele. Cristo, ele está em nós. Ele está no meio de nós. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E isso é maravilhoso. Se nós pensarmos, avaliarmos quem está conosco, amados, nós teremos outra qualidade de vida. Teremos outro viver, outro andar na terra. Porque a nossa mente é muito humana, muito terrena ainda. Nós nos esquecemos daquele que está conosco e nós andamos na nossa natureza humana e nós esforçamos, trabalhamos, fazemos tantas coisas, mas nós não alcançamos porque nós queremos fazer com nossas próprias forças e nós não confiamos. E nessa manhã, Deus quer te falar algo precioso que eu guardei no meu coração e gostaria que você tomasse da parte de Deus esse conselho e meditasse nele. O passado não pode ser a medida para o seu futuro. Não pode. Você não pode deixar a sua mente ficar limitada nas suas experiências, no seu conhecimento, naquilo que você já viveu, naquilo que você já teve, deixou de ter, enfim, a tua glória terrena. Você não pode permitir que ela limite, ou seja, base de medição para o seu futuro, mesmo secular, principalmente o seu futuro com Deus. Então, nós temos que deixar, como diz Paulo em Filipenses, deixar as coisas que para trás ficam, prosseguindo para frente, andando para frente, prosseguindo para um alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu sonho, os seus projetos em Deus? Porque eu sei que, humanamente falando, todos nós temos sonhos, né? Queremos fazer conquista, queremos conquistar. Mas tem um alvo que é superior a todos esses. É o propósito de Deus de nos arrebatar, de nos tomar para si e de fazer de nós um povo eleito, um povo que carrega o seu nome, quer dizer, a sua autoridade, a sua virtude, as suas promessas, a verdade, que nós tenhamos um caminho traçado pela sua vontade, pela tua palavra. Então, amados, o nosso método de agir muitas vezes se distancia do método de Deus. Então, essa parte que fala conosco, os vossos caminhos, né, não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, seus caminhos não são os meus caminhos. Os meus pensamentos são mais elevados que o seu. Ainda que você tenha pensamentos de muita inteligência e muito elevados, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os caminhos deles são mais elevados do que o nosso. Porque Deus, ele conhece o que está oculto, ele conhece o futuro, ele sabe todas as coisas.
Foi Ele que criou todas as coisas. E Ele tem diante de si o fechamento de todas as coisas. Então, esse caminho com Deus é muito mais elevado, porque Ele tem reservado, preparado para nós um lugar eterno, uma morada, uma casa celestial. Então, amados, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que nós não deixemos o passado ser medida para o nosso futuro. Confie no Senhor as tuas causas, as tuas necessidades. Leva diante dele em oração, já agradecendo, porque Deus é um Deus que ouve, é um Deus que conhece todas as coisas e é um Deus que responde. Então, leva diante dele com a oração e com ações de graça, dando a ele graças, né? Tendo um coração cheio de gratidão, porque ele abriu essa porta, esse caminho para que você chegasse até ele, sem medo, sem culpa, sem necessidade de você fazer nada em troca. Cristo, ele abriu esse caminho para todo aquele que nele crê. E se você crê em Jesus Cristo, saiba que essa porta está aberta para você. Indo diante de Deus em nome dele. Ore a Deus em nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor Jesus. Leve a ele as suas necessidades, leve a ele os seus sonhos, seus projetos. Leve a ele a condição da sua alma e pede para ele restauração. Pede que ele te ilumine. Pede que ele te abençoe. E não deixa, de modo algum, que o teu passado seja medida para o teu futuro. Porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que o seu. Amém, amados? Essa é a palavra de hoje. Deixo para você meditar, porque eu sei que cada um tem a sua história. Cada um calça um número de sapato. Cada um sabe de si mesmo. Cada um conhece a si próprio, o ambiente em que vive, né, as condições em que vive. Então, nessa manhã, tenha fé e vá diante do Senhor. Não permita que nada, nem ninguém, faça um cordel de medir na sua vida a ponto que limite você nos seus sonhos, limite você no alvo que você deseja para você mesmo, limite você naquilo que você espera e precisa receber de Deus, porque só você conhece, e Deus conhece também seu coração. Então é algo que você deve buscar em intimidade com Deus, só você e Ele. Amém, amado? Quando nós permitimos outras coisas entrar entre nós e o Senhor, amados, nós podemos impedir de um caminho mais excelente nos alcançar. Porque para alcançarmos as coisas que Deus tem preparado para nós, é preciso ter fé no coração. É preciso ter fé, né? E se achegar a Ele sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se você quer ter encontros com Jesus, o seu Senhor, a Bíblia diz que aqueles que o buscam na madrugada o encontram. Então, levante-se da posição em que você está e vá diante do Senhor, tendo em mente os versículos que nós lemos hoje. E vou ler mais uma vez. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, amado? Então, conhecendo essa verdade, crendo nesse Deus grandioso, maravilhoso, bondoso, né, benigno, crendo nele, como ele diz ser e ter para nós algo muito mais elevado e excelente, não deixemos que nada, nem ninguém, seja medida para o nosso futuro. Mas vamos permitir que Deus trace o nosso futuro junto a Ele. Amém, amados? Deus seja louvado. Tenha uma semana de paz. Abrace, né, o teu povo, a tua família, aqueles a quem você ama. Direciona para todos pensamentos de paz, palavras de bênção, palavras de vida, palavras que trazem eles a um arrependimento de si mesmo, para ter um encontro com Deus, para se voltarem a Cristo, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Incentive aqueles da sua casa a invocar o nome do Senhor Jesus. Seja forte, seja firme, tenha fé. Deus é aquele que te traz saúde, é aquele que é provedor na sua vida. O Senhor é aquele que acalma seu coração, a sua alma, traz a paz que excede a todo entendimento e te coloca na rocha mais firme do que nós, né? Uma rocha preciosa, que é Cristo. Seja edificado na rocha e será salvo tu e a tua casa. Amém, amado? Creia no Senhor Jesus. Eu abençoo você em nome de Jesus Cristo e desejo que você tenha uma semana maravilhosa. Amém? Se puder, dê um like, compartilhe. Se puder, se inscreva. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Ajuda no evangelismo, ajuda o YouTube a entender que essa mensagem é uma mensagem de vida, né? Aqueles que necessitam. Então, ela é relevante num mundo tão agitado, conturbado, necessitado. Então, ajude-me dando um like, se inscrevendo, fazendo algum comentário. Amém? Deus seja louvado.